Saudações a você que despertou do seu sono profundo e rompeu as barreiras da Matrix. Todos os acontecimentos na vida de Bolsonaro, desagradáveis, diga-se de passagem, não me espantam nem um pouco. São frutos e reflexos de suas ações e omissões do passado. Hoje está enfermo de uma doença que me parece muito grave. Só de internações e cirurgias foram 8 ao longo de 6 anos. E o mais espantoso de tudo, com um médico oncologista, médico especializado em câncer. Horas. Será que para tratamento de um atentado à facada precisa ser com um médico especialista em câncer? Suspeito demais, hã? Todos os afastamentos do cargo político, internações e as 7 cirurgias que Jair Bolsonaro fez ao longo de seu mandato e ao longo dos anos que se passaram posteriores são com um médico oncologista, especialista em tratamento de câncer. Horas, não precisa ser um gênio da raça para entendermos do que se trata. Facada ou fakeada? Facada fake, o incidente em Juiz de Fora, onde Adélio Bispo desferiu uma facada na barriga de Bolsonaro, uma encenação teatral, tudo para Bolsonaro vencer os caminhos eleitorais e se tornar presidente do Brasil. E o Adélio, o famoso boi de piranha de um grande teatro da política nacional. O mais prejudicado nessa história toda? O Adélio não ganhou porra nenhuma com isso. Depois do atentado, pseudo-atentado a Jair Bolsonaro, a faca sumiu e Adélio entrou num imenso oceano de bolsominions, eleitores truculentos, violentos, raivosos, extremistas, radicais, e saiu do meio da multidão sem um braço destroncado sequer, sem um dedinho quebrado, sem um arranhão em seu corpo, totalmente ileso de uma multidão de extremistas. Sem me adentrar aqui as dezenas de seguranças ao entorno de Jair Bolsonaro que permitiram a aproximação do Adélio sem a menor cerimônia, sem o menor problema. A cereja do bolo vem agora. Bolsonaro, após receber a pseudo-facada que jamais existiu, tudo não passou de um teatro, de uma encenação para enganar o otário, pediu a sua assessoria para ser levado para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O mesmo estava em um evento em Minas Gerais. Pediu para ser levado para outro estado com uma facada na barriga? Responda-me, sem hipocrisia. Em sã consciência, você, se levasse uma facada no meio da boca do estômago, perfurando suas entranhas até o talo, você pediria para ser socorrido em outro estado ou no hospital de emergências mais próximo possível do local? Bolsonaro já tinha uma cirurgia marcada há pelo menos 10 dias antes do incidente do Adélio Bispo em Juiz de Fora. A cirurgia era para a retirada de úlceras cancerígenas. Cancerígenas. Você escutou bem. Lembra do médico oncologista? Ah, matou a charada?
A fakeada, a facada fake de Jair Bolsonaro e Adélio Bispo foi o grande teatro da política nacional, muito bem encenado. Bolsonaro ganhou a disputa eleitoral sem precisar passar por debates, entrevistas, venceu as eleições sem participar ao menos de uma sabatina, de um debate ao vivo, televisionado, pois ficou afastado com a pseudo-facada, que na verdade é a cirurgia de extração de úlceras cancerígenas, que só otário acredita que foi facada. Bolsonaro esteve 10 dias antes do evento no Hospital Albert Einstein, visitando as instalações. E o que Adélio Bispo ganhou com isso? Além de má fama, ganhou uma estadia em um manicômio. Bolsonaro, curiosamente, deixou para lá o caso, virou presidente da República e deixou quieto. Não quis saber de promover nenhuma condenação para Adélio Bispo ao longo de 7 anos, até hoje. Deixou para lá como se nada tivesse acontecido. Tudo que acontece com Bolsonaro hoje é fruto e reflexo de seus atos, omissões e ações durante a pandemia. Durante a pandemia, riu de mortos, fez piadinha de famílias enlutadas, fez ironia, chacota com pessoas com falta de ar em leitos de UTI, negou vacina para o povo, recusou 11 ofertas de 250 milhões de doses de vacina pela metade do preço de mercado ao longo do ano de 2021. Recusou 100 e-mails dos CEOs das empresas Pfizer e Coronavac. Bolsonaro sempre fez isso a vida inteira, sempre quando aparecia decisões jurídicas desfavoráveis à sua imagem, ao seu nome, ele sempre se internou em hospitais. Quando tínhamos aí decisões jurídicas do STF, do TSE durante o seu mandato, ele promovia aí os seus procedimentos cirúrgicos e suas internações costumeiras para não ter que responder por isso. Ele sabe que durante o período que ele estiver internado em UTI, oficial de justiça não pode abordá-lo, nenhum tipo de mandato, e nenhum tipo de decisão jurídica pode acontecer dentro desse período, nem intimação, nem nada parecido. Só que ele não vai ficar internado para sempre. E aí é que nós vamos ter o julgamento. É um modus operandi antigo do Bolsonaro. A tática consiste em sensibilizar as autoridades que querem puni-lo pelos seus crimes que ele cometeu, de fato. Com isso, ele sensibiliza as autoridades, pessoas que ainda acreditam nele, no seu eleitorado, incita o ódio nessas pessoas e joga essas pessoas contra as autoridades que querem puni-lo. Basicamente, essa é a estratégia, esse é o jogo dele. Todos que acreditaram nessa criatura medonha dos infernos, ou acabou preso na Papuda ou morreu de Covid, com a sua saúde debilitada, em estado cadavérico, moribundo. Se ele tiver mais alguns anos de vida pela frente, meus parabéns. Meus parabéns, porque a Papuda é logo ali, e ela lhe espera. E na pior das hipóteses, caso Bolsonaro esteja de fato muito doente, esteja com a saúde gravemente fragilizada e tenha poucos anos de vida pela frente, eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. E daí, eu sou Messias, mas não faço milagres. Temos de deixar de ser um país de maricas. Chega de frescura, chega de mimimi. Morre gente todo dia nesse país. Um dia todos nós vamos morrer. Vão chorar até quando? Eu não sou coveiro.